Lavagem de dinheiro, falsidade ideológica eleitoral, corrupção ativa, corrupção passiva. Você vai entender agora quais os crimes que serão investigados depois das delações da Odebrecht. Ele pediu doações, Foi a delação do maior esquema de corrupção da história. Com base nos depoimentos dos executivos da Odebrecht, o ministro do Supremo, Edson Fachin, mandou abrir inquéritos contra 98 pessoas. Entre elas estão 39 deputados federais, 24 senadores, 8 ministros de Estado, um ministro do Tribunal de Contas da União e 3 governadores. Dos políticos, os que tiveram mais inquéritos abertos contra si nesta semana são os senadores Aécio Neves e Romero Jucá, com 5 cada um. E o ex-presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, que tem 4. Aécio já era alvo de outros 2 inquéritos anteriores sobre outros temas. Agora são 7 no total. Jucá era alvo de outras 3 investigações na Lava Jato. Agora, ao todo, são 8 na Lava Jato. Ele também aparece em 5 apurações por outros temas. Renan é o político com o maior número de investigações. Está agora com 16 inquéritos, sendo 13 da Lava Jato e 3 de outros temas, além de uma ação penal. As 98 pessoas da lista do ministro Fachin serão investigadas por diversos crimes. A maioria delas por mais de um. Os delitos que mais aparecem são lavagem de dinheiro. 68 dos 98 listados são suspeitos disso. Falsidade ideológica eleitoral, o Caixa 2. 33 deles são suspeitos. E corrupção passiva, 67. Mas você sabe o que significam todos esses termos jurídicos? Uma boa pergunta. Corrupção ativa, eu não sei exatamente o que é, não. Corrupção passiva, que ótima pergunta, cara. Não sei de nada. O Fantástico pediu a uma professora de Direito para explicar de maneira bem clara essas expressões. Vamos começar pelas 2 palavras mais faladas na semana. O que é delação premiada? A delação premiada, hoje a gente fala colaboração premiada. Uma das pessoas que cometeu aquele crime vai colaborar com a justiça, vai contar o que sabe, vai dizer o que fez, o que os outros fizeram, onde está o dinheiro, como é que era o esquema. E em troca disso ela pode ter benefícios. Pode ter uma pena menor, pode ter uma pena que ele cumpre em casa. Então ele vai ter um tratamento diferenciado. A delação é suficiente para condenar alguém? A delação não vale como prova única. A partir dela, você vai ter que comprovar. Até porque se o delator mentiu, a delação perde totalmente o efeito, ele perde totalmente aqueles benefícios. O ministro Fachin ordenou a abertura de inquéritos. O inquérito é para apurar se existem indícios mínimos, provas mínimas de que a pessoa realmente pode ter cometido aquela infração. Isso significa que a pessoa está sendo investigada, ela não está sendo acusada. Se o inquérito encontrar esses indícios mínimos, a pessoa pode ser alvo de uma denúncia, que pode ou não ser aceita pela justiça. Se for... Daí você pode dizer que ela virou réu. Nesse caso das 98 pessoas, elas não estão denunciadas. Elas não estão nem sendo culpadas, não são consideradas culpadas e não estão sequer sendo acusadas. Elas estão sendo investigadas, né? Investigadas por uma lista de crimes. Vamos entender os tipos que mais aparecem. Primeiro, corrupção ativa e passiva. A corrupção ativa é aquela atitude de você oferecer ou prometer uma vantagem, pode ser dinheiro, pode ser joia, qualquer coisa. Oferecer ou prometer uma vantagem para um funcionário público para ele fazer alguma coisa para você, para ele te ajudar de alguma forma, para ele te dar alguma vantagem. A corrupção passiva é o inverso, é o crime que o funcionário público pratica quando ele recebe ou quando ele pede uma vantagem, um dinheiro, por causa da função pública dele. Outro crime da lista é a lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro é a conduta, é o ato de você pegar aquele dinheiro sujo, aquele dinheiro que veio de algum crime, você disfarçar a sujeira dele. Imagina que eu ganho um dinheiro de um crime aí que eu cometi. Aí eu finjo que eu estou recebendo pela minha empresa. Eu digo que, na verdade, aquele dinheiro eu recebi de um cliente e daí eu, então, coloco aquele dinheiro na minha conta como se ele fosse limpo. Por isso que chama lavagem. O dinheiro entra sujo, ele desaparece ali na lavadora e depois ele sai limpinho. Por fim, Caixa 2. O Caixa 2 é um dinheiro que eu recebi, mas não disse que recebi. Quando eu recebo uma doação,
você faz uma doação para minha campanha eleitoral, eu tenho que informar isso para a Justiça. O Caixa 2 é aquele que a gente não contabiliza, é como se fosse uma caixinha escondida, que não é o Caixa 1, não é o caixa contabilizado. Todos esses crimes envolvem penas de prisão. Mas quando essas pessoas vão ser julgadas? Quando tudo isso acaba? A estimativa, a estatística no Supremo é que o inquérito dure por volta de 2 anos. Depois de oferecida a denúncia, tende aí a passarem-se 5, 6, até 7 anos até ocorrer o julgamento. Os 98 da lista devem ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal. É difícil de imaginar quanto tempo esse processo vai demorar para acabar, mas o precedente que nós temos é o mensalão. O mensalão, desde que foi praticado o mensalão até a condenação, foram 10 anos. Nesse processo da Lava Jato, como é muito mais gente, a gente pode imaginar que vai mais do que 10 anos aí.